Essa é a parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel. Tânia, dia 10 de Kislev. Acontece a Haron. Um trecho que está debatendo o significado, o valor, a energia da reza em relação às mitzvot práticas, em relação ao estudo de Torá. Então, nos outros dias estamos dando vários aspectos que valorizam a mitzvah prática e o objeto prático com o qual se faz a mitzvah, que são os destinatários da vontade de Deus. E para que isso exista, foi criado todo o universo. Agora ele fala de outro aspecto, que são o estudo de Torá. Temos o mandamento de estudar a Torá. E ali tem leis. O que a Torá é? A Torá consiste principalmente na lista das vontades de Deus, de como conduzir-se nesse mundo. Então, existe uma lei de uma mitzvah que está se referindo a um objeto, que nem um etrog, por exemplo, que o objeto se torna sagrado, se torna parte da realização da vontade de Deus. Agora, existe o estudo de Torá por Torá. Tem o estudo de Torá como parte da mitzvah, preparo para realizar a vontade de Deus. Existe o estudo quando Deus te manda estudar. Por exemplo, leis jurídicas, lei de, por exemplo, pureza, como discernir, como o Criador gostaria que o judeu seria conhecedor de todas as leis da Torá, escrita e oral, que são muitos detalhes, e se conduza de acordo com isso. Existem, por exemplo, leis de abstinência. Existe lei de como proceder em tal e tal situação. Não é um mandamento que haja a situação. O mandamento é de se houver a situação, tem que proceder de tal e tal maneira. Então, quando se fala de estudo de Torá, essa mitzvah é diferente, porque ela trabalha com pensamentos. E pensamento não é o grau mais superficial do homem. É um grau mais profundo. O superficial é uma experiência de objeto. E tem mandamentos que se faz com objetos, ou que o corpo é o objeto da mitzvah. Mas em pensar Torá, não se usa praticamente quase nada do corpo. Se usa o poder de pensar e mentalizar coisas. E nisso é a radiação da sabedoria de Atzilut, que podia pensar em coisas abstratas daquele mundo, mas a vontade de Deus é que estuda a Torá. E a Torá fala de coisas que acontecem nesse mundo, na Terra. Então você é obrigado a pensar. O pensamento é uma coisa que pode, inclusive, abordar coisas de outros mundos, mas a mitzvah é de pensar na lista dos desejos de Deus em linguagem terrestre. Então, é um conteúdo, um pensamento, que se reveste nos mundos abaixo, para usar a linguagem deles. E especificamente diz que a origem da Gemara é no mundo da criação, que é o mundo também da mente, do intelecto, e a origem da Mishnah é no mundo da formação, que é também o mundo das emoções. E quando a pessoa estuda um desses conteúdos, ele usa o pensamento, que é a sabedoria que surgiu na sabedoria de Atzilut, sabedoria de emanação, que se repercute na mente dele. Explicamos no início, não chegamos a explicar nesse programa, mas iremos explicar daqui um mês mais ou menos, no capítulo 4 e 5 do Tânia, a primeira parte, que quando a pessoa mentaliza um conteúdo que Deus lhe diz mentalizar, então é um tipo de uma união. Ele está mergulhado no conteúdo, e como se o conteúdo estivesse envolvendo ele por fora, mas também está permeado pelo conteúdo. Ele está grudado e colado, e a existência dele está agora fora de si e se transforma naquele conteúdo para aquele momento.
E quando se trata de uma lei, então o conteúdo, a pessoa se transforma naquele momento num conteúdo de emanação, de Atzilut, que está planejando uma situação que descreve como proceder de acordo com a vontade do Criador nos mundos abaixo. Isso aqui é chamado que está falando daqueles mundos, mas é que nem de passagem, eles não estão afetando o pensamento, não deixa de ser pensamento, e a transformação do ser que está agora mergulhado naquele conteúdo não deixa de ser transformação, porque não se trata de corpo, se trata do grau de pensamento, que pode existir também depois do falecimento. O objeto pelo qual se falamos, vamos falar de um objeto, se vai ser próprio para consumir, ou próprio para se purificar ou não. O objeto continua sendo um objeto material, o objeto é referido do pensamento. E no objeto você não enxerga a lei. Mas o estudo sobre ele é a mitzvah de estudar a Torá. E a mitzvah é uma situação de fusão e união com altos graus no mundo da emanação. Inclusive, anjos e almas que estão sem corpo, estão no mundo da formação e da criação, saciam sua sede de aproximação a Deus e sentem prazer imenso em processar esses conteúdos, porque eles enxergam como esse conteúdo é a manifestação do Criador, a quem eles querem se aproximar, a quem eles reconhecem como sua fonte de vida e de prazer. Então é um ponto de referência ao Criador que lhes dá o prazer de vida. São seres não acorpóreos, sejam anjos ou almas, com capacidade intelectual ou emocional no mundo da criação e da formação, que enquanto a lei vem, digamos assim, quando a pessoa pensa aqui uma lei, aquilo repercute em todos os graus. E na verdade o potencial de se pensar naquele conteúdo existe em todos os graus. E quando o ser consome aquele potencial, ele tem prazer de estar ligado mentalmente no Criador. E isso é diferente do que nas mitzvot práticas, onde você não enxerga com os olhos físicos que lá estende lá a divindade, porque o objeto físico é um objeto que aparenta ser algo não consciente e não vivo. Ou seja, você não enxerga a alma dele, você enxerga apenas a superfície. Você não enxerga ali uma divindade no objeto. Pelo contrário, você vai fazer dele um divino, a superfície dele vai ser uma idolatria. Mas ele é um ponto de referência ao Criador e também, de cima para baixo, te afeta, te refina ao usá-lo da maneira que o Criador quer. Quanto ao pensamento, ele já não é um objeto, já é uma experiência mais espiritual. E com essa fusão com o Criador é especial com isso, por um lado. Por outro lado, não refina a tua matéria tanto. Refina de outra maneira o estudo. E diz aqui o Rebbe um exemplo, que quando Hashem quer que haja um dia festivo, isso quer dizer que a energia da experiência de vida da criatura terrestre naquele dia parece semelhante, mas a origem daquela energia é do Chesed Yom Tov, a revelação de Chesed da emanação, o Chesed de Atzilut, que está repercutido no ser que está aqui na Terra, então está revestido na formação, na criação, na formação e na ação, para que esse ser aqui receba aquela energia, mas aquele dia é um dia que a vida desse dia é outra vida, é uma vida sagrada. E isso vem de cima para baixo, é uma dádiva. Da mesma maneira, quando Hashem disse, você pensar tal pensamento, torna aquele pensamento sagrado, é que nem dizer, você viver um dia festivo, você está, naquele dia, experimentando uma experiência sagrada. Mesma coisa. Quer dizer,
Na hora de mitzvah, você está envolvido em causar uma situação sagrada. Agora, em estudo de Torá ou em um dia festivo, a própria consciência, a própria experiência cognitiva ali é uma experiência sagrada. Se tu fosse um anjo ou uma alma que tem grande prazer em coisas sagradas, iria sentir um imenso prazer naquilo. E mesmo sendo terrestre, a quem possa sentir, quem for sensível vai sentir uma felicidade especial no consumo de conteúdos cognitivos e experiências sagradas, que nem estar vivo no Yom Tov, estar vivo no Shabbat, ou estar vivo no momento de perceber uma parte da Torá, que é justamente aquilo que o Criador, digamos assim, preparou para nós percebermos como a percepção desejada, a percepção que Ele gostaria que as pessoas estejam percebendo. E Ele percebe ela junto com a gente. Então é uma forma de união que causa uma felicidade, que depende da sensibilidade maior para alcançá-la. Mas isso é viável, sim. Bom, sinceramente o trecho é extremamente complicado. Fiquei aqui uma hora preparando e espero que foi isso que o Rebbe quis dizer. De qualquer maneira, eu de novo recomendo esses trechos do último mês do mês de Heshvan até o fim do Tânia, no 19 de Kislev. Sugiro cada um ler no Tânia comentado, volume 7, do Bet Lubavitch. Lá está com grande detalhe.